A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Ó, se pudesses compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar os outros, as outras como olha a si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, levais a alegria e essas pobres famílias que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança, porque não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar. Estas palavras a se enterrarem nos corações maternos, como agudo punhal, estou com fome. Ó, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e recordai-vos destas palavras do Salvador, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Querido Gastão, passo a palavra para você e os entrego, nossos queridos participantes, as tuas palavras aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Gastão, com você. André, antes de tudo, eu que agradeço a honra, né, de inaugurar esse novo tipo de convivência na Casa do Rio, essa convivência online, né, que é uma coisa muito legal. A gente está acostumado a casinha aconchegante lá da Barra da Lagoa, a gente tem um contato muito próximo, a gente está sempre perto uns dos outros, e agora não está sendo possível. Mas eu acho que essa iniciativa da Casa do Rio de abrir o seu processo de palestras, de conversas, né, é muito importante porque nos dá a percepção de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos isolados em nossas casas, mas nós não estamos sozinhos. Hoje eu estou completando 9 semanas que eu não boto o nariz para fora de casa, eu não enlouqueci, eu não fali, eu também não parei de trabalhar, logicamente porque eu usufruo de muitos benefícios, de certos privilégios até, né? Que é conseguir manter pelo menos boa parte da minha renda, ter um espaço adequado e confortável para passar por esse processo. Mas, certamente, essa iniciativa da Casa do Rio de abrir um ciclo de palestras, de propiciar a discussão, a conversa sobre o que está acontecendo, é muito legal. E, claro, que o tema que eu preparei para a gente conversar hoje é justamente a pandemia, é justamente isso que está acontecendo e que está nos deixando meio sem saber o que fazer, nos deixando meio perplexos, tristes, ansiosos, porque é assim, né, que está acontecendo, e é isso que está nos afligindo, né? E eu queria
aproveitar dessa aflição para falar do que está acontecendo, que é a mistificação do processo da pandemia, né? É preciso encarar isso de frente. E aqui na Casa do Rio, né, embora seja esse aqui virtual, né, aqui na Casa do Rio se discute sempre tendo a doutrina kardecista como uma referência teórica, não como religião, que o espiritismo não é uma religião, né? Ele é apenas uma codificação, um conjunto de ideias organizados com relação à espiritualidade, mas não é uma religião, né? E é nessa perspectiva que nós vamos conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo. E eu quero começar comentando no dia 10 de abril, já estava a pandemia andando, a coisa estava em curso, e na Indonésia entrou em erupção um vulcão, o vulcão Anak Krakatoa, né? Aliás, teve até discussão se o nome do vulcão era Krakatoa ou não era Krakatoa, que tinha sido Krakatoa antes, depois mudou de nome, mas isso não vem ao caso. Acontece que eu li essa notícia em um site de notícias, era um domingo de manhã, e eu me dei o trabalho de ler os comentários sobre o que estava acontecendo. Eu pensei, bom, não vou nem tomar o café da manhã, porque não vai dar tempo de chegar na cozinha, o mundo vai acabar antes, né? Por quê? Porque o que se falava era que era o juízo final, que era o fim do mundo, que era o mundo explodindo junto com a pandemia, né? É uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, né? Mas que revela uma coisa importante que está acontecendo. Se a gente for refletir sobre os comportamentos com relação à pandemia, a gente vai ver que os espíritas mais ortodoxos, né, reforçam e se apegam muito à ideia de que a Terra está passando por um processo de regeneração. E eu preciso já dizer de antemão que seria uma regeneração a forceps, na base da pancada, na base da porrada, né? O que não me parece ser uma coisa lógica, né? Se falaria da transição planetária para um outro patamar, né? Porque segundo a doutrina kardecista, a Terra é um espaço de provas e expiações, e ela teria que ser promovida, né, e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais disso, para um outro estágio, né, um estágio de regeneração. E o espiritismo ortodoxo vê na pandemia uma coisa que seria este momento, alguma coisa, ou uma parte dessa transição planetária que estaria em curso nesse momento, mas a partir dessa flagelação, dessa coisa terrível que está acontecendo. Os evangélicos, né, vêm ainda de outra maneira, muito moralista, dizendo que a pandemia é uma punição de Deus às lambanças que os homens estão fazendo, né? Isso é uma coisa muito corrente, como se fosse... tem um conceito de Deus, nós já vamos falar sobre isso, né? Ou seja, Deus não está nos punindo, está nos castigando. E ainda tem os grupos católicos, né, que não param de ler os livros do Apocalipse, né? Lá, a parte final da Bíblia, dizendo, não, é o fim do mundo que está se encaminhando, etc, etc, etc. Gente, de fato, não há como se deixar de pensar que a pandemia é um processo grave, profundo e extremo, né? Mas se a gente pegar só um século atrás, a humanidade tem passado por coisas bem complicadas desde então. Quem nasceu em 900 pegou Primeira Guerra Mundial, pegou gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, ou seja, esses confrontos com dados incontornáveis não são uma novidade para a humanidade. E é preciso que se refute essas visões, que são visões místicas, né? Místicas no seu pior sentido. Não tem nada contra a ideia de construções míticas em torno de algumas ideias. Isso não é um problema. O problema é essa
esse tipo de mistificação que beira uma crendice sem pé nem cabeça, né? Por quê? Porque a gente precisa começar a pensar primeiro que tipo de Deus seria um Deus que vem castigar as pessoas, né? Ou nos dá pancada para que a gente aprenda como um moleque qualquer. Não pode funcionar assim. Isso, se a gente for pensar nos estudos de teologia, o que se chama de uma visão de Deus muito semelhante ao homem, né? Leva ao extremo a ideia de que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, mas tem um Deus antropomórfico, com a forma de homem, aquele velho gordo barbudo que está lá dando as normas do que vai ser, o que vai deixar de ser, né? E todas essas concepções místicas, né, dessa natureza mística, elas, sobretudo, elas tiram de nós um tipo de responsabilidade. Ao mesmo tempo que faz uma cobrança moral, ela tira a responsabilidade sobre o destino que a Terra, que o planeta, que a humanidade tem, como se isso não fosse um problema nosso ou uma decisão nossa sobre o que está acontecendo, como se isso fosse determinado por outros seres, por outras forças, que não nós que estamos aqui. Se nós entendemos, né, dentro da lógica kardeciana, de que isso aqui é um espaço de provas e expiações, e que com isso nós vamos nos provar, nos melhorar espiritualmente e evoluir, cumprir aquilo que o próprio Kardec vai chamar de lei da evolução, não pode ser um espaço para ser punido. Porque nesta perspectiva, nós temos que entender que o elemento central do conceito de Kardec é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a ferramenta que nos é ofertada para que nós possamos melhorar. Ou seja, o que nos melhora efetivamente do ponto de vista espiritual? O que nos faz pessoas melhores? As escolhas que a gente faz todos os dias, as atitudes que nós tomamos todos os dias, né? Para quem não tem a intimidade ou relação com a doutrina kardecista, a ideia é de que eu, por exemplo, não sou o Gastão, eu estou Gastão. Já fui outra coisa no passado, da qual eu não tenho a capacidade de me lembrar, e vou ser outra coisa. Ou seja, eu sou um corpo espiritual que passa pelo tempo e que aqui nos nossos, agora já é mais, 80, 90, 100 anos que a gente passa por aqui, é um trechinho disso. Ou seja, eu já fui outra coisa e outra coisa serei. E o Gastão, esse que está aqui conversando online, ele recebeu uma tarefa. E os espíritas gostam muito daquela também mistificação. A minha missão no mundo. A nossa missão é muito simples. É sair um pouquinho melhor do que entrou. Ou seja, ter um melhoramento espiritual, ou seja, um engrandecimento que nos faça evoluir espiritualmente. Ou seja, para quê? Nas nossas outras passagens por aqui, já sejamos pessoas mais evoluídas e por aí adiante. Mas nós estamos falando de pandemia, né? E é preciso a gente recuperar algumas coisas do kardecismo com relação a essas misticidades, vamos dizer assim, né? O Kardec viveu em meados de 1800, né? E entre 1885 e 1860 ocorreu o que foi a terceira onda da pandemia de cólera, né? A cólera é um mal, basicamente um tipo de infecção intestinal que se propagou, se difundiu especialmente pela Europa, que era a área mais povoada daquele tempo, né? Especialmente pelas condições sanitárias muito precárias, né? E o número de mortes que ocorreram naquele período foram gigantescos, centenas de milhares de pessoas, né? Isso numa população mais reduzida, né? E, logicamente, isso causou uma enorme comoção, uma quantidade grande de problemas
né? E, durante a pandemia de cólera, Kardec escreve um artigo na Revista Espírita, na edição de novembro de 1865. O que o Kardec disse lá com relação à pandemia de cólera? Em primeiro lugar, que, de fato, os espíritas, eles podem ter, que o espiritismo poderia fornecer às pessoas que se relacionam com o conceito, com a percepção espírita de longevidade espiritual, de permanência espiritual, né? Eles teriam uma certa força moral por entender que a morte não é o fim, ou seja, e que isso é um processo, e que isso os pode tornar mais corajosos, digamos assim, para enfrentar essas adversidades de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais tranquila. E ele disse também que isso não poderia ser uma razão para não temer a morte, né? Muitos espíritas enchem o peito e dizem, não, eu não tenho medo de morrer porque eu vou para um lugar melhor. Em primeiro lugar, a história que o lugar é melhor é discutível, né? É uma outra etapa, mas se é melhor vai depender de várias questões. Mas, sobretudo, o que o Kardec diz é o seguinte, não é porque não se tem, entre aspas, o medo de morrer, que se pode desvalorizar a vida. Muito pelo contrário, vai dizer nesse artigo de 1865, né, o Kardec vai dizer, a questão de não querer morrer não é um apego à passagem material, né? Não é um apego à passagem material, mas é sim a afirmação da vontade de evoluir, estar vivo para continuar evoluindo, para continuar progredindo e assim dar um sentido mais profundo à própria existência. Mas o que essencialmente Kardec dizia, e eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Ele dizia, nas palavras daquele tempo, sigam as medidas sanitárias, ouçam as autoridades sanitárias. Possivelmente lá ele diria hoje, fica em casa. Esta é a questão, ou seja, a ciência se coloca em primeiro lugar, ou seja, como perspectiva de preservação da vida. Ou seja, por quê? Porque nós temos que entender que nessa perspectiva nós estamos no processo evolutivo. E esse processo evolutivo ele não é punitivo. O que nós estamos fazendo aqui? Esta é a chave central. E com isso nós vamos refutar imediatamente todas as ideias relativas ao crescimento pelo flagelo, né? Se a gente for resgatar o livro principal, talvez, da obra de Kardec, esse que está aqui atrás, inclusive, o Livro dos Espíritos, para quem não tem intimidade com isso, é um trabalho extremamente interessante, que, curiosamente, vejam que essa questão do conceito de evolução é uma coisa importante, porque no mesmo ano que o Kardec lança, se não me engano, 1856, é o mesmo ano em que é lançado A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Ou seja, duas coisas paralelas que vão se apresentar de alguma maneira, né? Ou seja, a evolução biológica, né? Os seres evoluindo biologicamente e o ser evoluindo espiritualmente. Ou seja, o conceito de evolução talvez seja o conceito de uma época, mas se a gente vai pegar, por exemplo, obras contemporâneas, como esse livro que fez muito estardalhaço aí nos últimos anos, o Sapiens, né? A Pequena História da Humanidade, a gente vai ver que tem muito a ver com isso. Os próprios saltos cognitivos que a humanidade dá são os saltos de consciência, né? E de alguma forma, consciência, alma, espírito, de alguma forma, tudo é tudo meio sinônimo, né? E tudo coisas que se pode considerar como a faculdade humana, né? De imaginar e, sobretudo, de decidir o que fazer.
Porque o ser humano é o único que consegue prever o futuro. Então, pensar numa lógica de construção pelo flagelo não faz muito sentido. Como eu estava dizendo nesse livro do Kardec, Kardec tinha uma capacidade mediúnica, uma capacidade de comunicação com os desencarnados, e Kardec faz uma série de perguntas, né, a espíritos de luz, espíritos que ele considera evoluídos, com os quais ele teve relacionamentos comunicacionais, né? E o livro é um livro de perguntas e respostas, né? O que é interessante é que não é um livro só de respostas, né? E as respostas não são tidas como absolutas pelo próprio Kardec, né? Ele não é um livro, como se pode dizer, um livro que veio de fora, né? Não é simplesmente um livro que ele recebeu, não. Tem um exercício crítico do próprio Kardec com relação ao que é dito pelos espíritos. Isso faz com que Kardec seja um autor. É um cara que assume a responsabilidade, né? Filtra, organiza e dá sentido ao conjunto de ideias e de percepções que ele recebe, digamos assim, lá do outro lado, né? E num capítulo, né, em que ele fala da lei da destruição, entre as perguntas 737 e 741, ele fala uma coisa, quem puder dar uma olhada nisso depois vai gostar, ele fala o seguinte: os flagelos, eles resultam da imprevidência do homem. Ou seja, não é o castigo que vem de fora. Não é Deus que diz: vocês estão fazendo zoeira, vocês estão fazendo bobagem, vocês estão fora do trilho, ou que faça um tipo de cobrança moral. O flagelo, que se apresenta neste momento específico como uma pandemia, é uma coisa que, de alguma forma, é resultado das construções que nós fizemos aqui. Porque se nós formos analisar efetivamente o que está acontecendo com a pandemia, o problema de saúde, o problema de contaminação pelo vírus e geração da doença Covid-19, ela é a ponta de um iceberg que tem a ver com um tipo de desenvolvimento que nós estamos levando o mundo que não é sustentável. Tem a ver diretamente, por exemplo, com o tipo de conglomeração urbana que a gente vive, tem a ver com o tipo de economia que se vive. Ou seja, vamos falar concretamente do quanto ficou exposto pela Covid-19, pelo coronavírus, a desigualdade do mundo. Nós estamos falando de um mundo em que 800 milhões de pessoas passam fome, segundo dados da FAO. Gente, 800 milhões de pessoas. Isso é 10,8% da humanidade. Ou seja, e claro que essa circunstância de desigualdade é agravada pela questão da saúde. Ou seja, porque, logicamente, o acesso à saúde é diferente. E não dá para dizer que a pandemia é democrática, porque ela sempre bate mais forte em quem é mais fraco. E quem é mais fraco é quem é mais pobre. E aí, nós temos que começar a pensar em outras perspectivas. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer a partir daqui para enfrentar essa pandemia. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para ela de frente, né? Ou seja, nós temos que encarar ela com toda a sua dimensão. Eu até ia dizer isso lá no início, né? Eu ia pedir que a gente se concentrasse, dedicasse um pouco de energia boa para as famílias das 674 pessoas que morreram hoje no Brasil, já somando 16.792 pessoas. Isso nós estamos falando dos números oficiais, sem as subnotificações. O que nós temos com os números de hoje são 5,6 vezes 11 de setembro, quando morreram 2.969 pessoas.
com a média de 800 mortos por dia, um pouco mais do que isso, hoje caiu, mas tem aquela questão do final de semana que o pessoal acho que dá uma relaxada nas estatísticas, e aí a terça-feira, que é sempre o dia que vem uma pancada grande, né? Mas nós estamos tendo, a cada dia, uma guerra das Malvinas. Na Guerra das Malvinas, num conflito de 2 meses, morreram 650 soldados argentinos e 255 britânicos. E no Brasil nós estamos tendo 800 pessoas morrendo por dia. E isso absolutamente não é uma coisa que se possa normalizar, que se possa achar que é assim mesmo, e que nós vamos tocar, e que a vida está aí, e as coisas não podem parar. Gente, as coisas já estão paradas, as coisas precisam parar. Até porque tem um fundamento base, né, que diz o seguinte: se tu não resolve o problema do vírus, tu não resolve o problema da pandemia. E nós sequer entendemos aqui no mundo qual é a extensão da pandemia. Essa semana, a Europa começa um movimento de relaxamento, dos lockdowns, do distanciamento social, e já começa a recuar. Hoje, na França, 70 escolas que haviam aberto já fecharam, que houve novas ocorrências de coronavírus. Né? A Espanha está estarrecida porque fizeram pesquisas recentes e perceberam que só 5% da população foi contaminada. E fez o estrago que fez. Ou seja, eles veem como iminente uma nova onda de contaminações e que deva causar novos fechamentos. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que é uma situação absolutamente distinta. E nós não podemos nos deparar diante disso, em primeiro lugar, com a inércia, e, em segundo lugar, com essa percepção mística que nos tira a responsabilidade. Essa percepção de que diz, não, é um castigo que está vindo de fora, é um destino que está sendo cumprido, é uma coisa maior do que nós. Não é. Não é. Porque tem outros desequilíbrios que agravam essa situação. Ou seja, nós continuamos com aquela coisa doida que tem enchente no norte, uma seca severa no sul, e no mês de abril houve uma devastação da Amazônia, a maior registrada no período de um mês nos últimos 10 anos. Ou seja, não foi Deus que derrubou a água. Foi alguém que foi lá e meteu aqueles tratores de esteira. Né? Esses dias saiu um outro dado que este ano nunca se tinha vendido tanto trator de esteira no Brasil como aconteceu nesse 2020. Né? Ou seja, isso não é um castigo, isso é uma construção, e é óbvio que ao se comprometer a Amazônia, que não à toa se diz que é um pulmão do mundo, se compromete todos os ecossistemas, todos os fluxos de chuva, os rios aéreos, de nuvens, etc., e causa esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio é o que se chama de flagelo. Isso é o que Kardec dizia que é o flagelo que resulta da imprevidência do homem. Mas o que se tem falado muito nesses últimos dias? O que vai ser o novo normal? Qual é o mundo que nós vamos ter ali pela frente? Eu não sei a resposta, mas sei que ela essencialmente depende de nós. Essa resposta é uma resposta que nós precisamos dar. E nós precisamos entender, antes de saber o que vai dar, o que nós queremos que dê. E é preciso, essencialmente, que se discuta a noção de amorosidade. É preciso que se retome uma perspectiva amorosa coletiva. Porque é muito fácil perceber e entender que o capitalismo, ele aprisionou o amor dentro do indivíduo. Ele tirou a perspectiva coletiva da amorosidade.
Ou seja, ele implodiu o que se chamava de empatia. E aí se começa a fazer discussões que são absolutamente sem pé nem cabeça, numa perspectiva fraterna, numa perspectiva humana. Por exemplo, quantos mortos são aceitáveis? Nenhum. Não se quer que morra nenhum. Aliás, tem aquela velha frase que uns dizem que ela está escrita no Alcorão, outros eu não sei onde é que ela estava escrita, mas ela foi resgatada no filme A Lista de Schindler, né, onde os judeus que sobreviveram àquela barbárie e que foram, de certa forma, salvos pela benevolência daquele empresário em particular, fazem uma placa de ouro para ele em que está escrito: quem salva uma vida, salva toda a humanidade. A gente está morrendo 800 pessoas por dia e querem que a gente ache que isso é normal. Não podemos aceitar nenhum tipo de raciocínio que diga o seguinte: a pandemia é inevitável, a contaminação é inevitável. Vai morrer gente, azar, que pena. Não é assim. Não pode ser assim. Não é admissível que seja assim. Porque a gente sabe quem são essas pessoas que inevitavelmente morreriam. Quem são essas pessoas? São os idosos, são os mais pobres, são os menos bem alimentados, são os que têm menos acesso aos dispositivos de saúde. E, aliás, é o seguinte: se os dispositivos de saúde entrarem em colapso, não vai ter saúde para ninguém. Ou seja, isso é uma questão que nós precisamos discutir. Qual é a perspectiva amorosa que nós construímos? É o amor meu comigo, que ganhou, dentro dessa lógica capitalista, o nome de individualismo, de competitividade, de produtividade, meritocracia, ou no bom português, farinha pouca, meu pirão primeiro? Ou nós vamos ceder um pouco de empatia, pensar nos demais, se agregar com outros e entender qual é a dor dos outros? Porque quanto mais a gente entende o que lastima o outro, o que ofende o outro, o que machuca o outro, maior é a nossa capacidade de amar o outro. Então nós temos que expandir a nossa capacidade de entendimento para ter uma perspectiva que efetivamente seja cristã no sentido de Cristo, digamos assim. Ou seja, nós estamos falando do quê? Amai-vos uns aos outros. Eu costumo dizer isso sempre. Na frase amai-vos uns aos outros, qual é a parte mais importante? É o ponto final. E amai-vos uns aos outros, ponto. Acabou. Não é amai-vos uns aos outros, vírgula, brancos. Não é amai-vos uns aos outros, vírgula, índios. Amai-vos uns aos outros, vírgula, judeus, ricos, homens, mulheres. Não, não é. É todos. Não vale escolher. E isso é uma coisa que tem que ser retomada. Uma perspectiva de empatia. Gente, 800 famílias por dia, não podendo nem chorar os seus mortos, sem os rituais de despedida. Quanto tempo esse luto vai durar? Para onde essas pessoas vão andar com esse peso? Se isso não nos sensibiliza, então aí o mundo acabou. Aí nós estamos no apocalipse. Né? Porque daí nós não temos mais sentido. Nós perdemos a noção de que nós estamos aqui para evoluir, que nós estamos aqui para ser melhores, para nos construirmos melhores. Sim, nós temos uma enorme pressão institucional que vem de todos os lados e que nos dizem: tu tá sozinho, tu vai ficar sozinho, e o problema é teu, e cada um que se vire. Mas nós temos que pensar diferente. Nós temos que nos reunir, nem que seja online, como nós estamos fazendo agora, para a gente chorar nossas dores, para a gente também falar das nossas alegrias, para a gente fazer coisas que são legais. E aí, nós temos que pensar justamente nessa perspectiva. O quanto essas mistificações, o quanto esse entendimento de uma teologia opressiva, né, de um Deus externo a nós, que nos pune, que nos julga,
Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A ideia de castigo, de punição, é uma espécie de teologia do medo. Isso não constrói nada. Isso não ajuda em nada. Não faz ninguém ser melhor. Porque eu só vou ser melhor quando eu adoto o princípio da gratuidade. O que é o princípio da gratuidade? É que eu faço as coisas porque é o que deve ser feito, o que eu acho que é o certo, o que eu acho que é correto. A gratuidade é o que se faz porque tem que fazer. E se eu não... o que é muito diferente, cara, eu vou fazer isso porque senão eu vou ser punido. Isso não tem sentido se a gente pensar isso na nossa existência. E eu que fui criado dentro de uma escola católica, e o catolicismo tem a ideia do pecado. Isso, gente, é uma forma de tortura, né? E para mim é também uma enorme deformação da ideia de divindade, da ideia de Deus. Porque Deus, né, amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu Deus. Isso é João, capítulo 1, versículo 11. Né? Ou seja, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. É o Salmo número 86. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de uma outra perspectiva, de um Deus que vem para nos ajudar, para nos amparar, para nos ajudar a sermos melhores. Nós temos é que ter esse compromisso, essa ideia de ser melhor. Isso se chama o quê? Solidariedade, fraternidade, caridade. E caridade, como eu gosto muito de dizer, a caridade não é dar o que está faltando, o que está sobrando. Caridade é dar aquilo que o outro precisa. Independente de como nós estamos nos relacionando com um determinado bem, né, que não precisa ser necessariamente um bem material, a caridade, ela às vezes é afetiva, né? A caridade é às vezes sentimental, digamos assim. O que nós precisamos é romper definitivamente com essa ideia da amorosidade individual, do amor aprisionado no indivíduo, e pensar num amor de perspectiva coletiva, de um amor que se encaminhe numa perspectiva de construção coletiva. Se nós não retomarmos essa ideia de coletiva, nós vamos sentir, sim, que nós estamos trancados em casa sozinhos. Nós vamos sentir, sim, que nós estamos isolados. Nós vamos sentir, sim, que nós não temos perspectiva. E a nossa perspectiva está justamente nos outros. Na minha união com todos, na nossa participação com todos na sociedade. No Brasil, essa situação ela tem características ainda mais dramáticas esses últimos dias, porque está havendo um confronto enorme entre a ciência e interesses iluminados. E a ciência, se a gente recuperar o que dizia Kardec lá na pandemia de 1865, a ciência é o que serve para os humanos. O kardecismo é muito ligado à ciência. Há quem diga, inclusive, que o kardecismo é mais uma ciência do que uma doutrina. Eu acho isso muito discutível também, né? Mas a ciência é o que nos pode dar referências objetivas. A ciência é o que nos respalda para que a gente evolua. O problema é que nós precisamos ter a ciência e a consciência, ou seja, para que a produção ela seja apropriada coletivamente, para que as coisas que se faz sirvam para o mundo e não para alguns. Ou seja, quando a gente pensa no novo normal, no que pode ser o mundo daqui a uns dias, nós precisamos pensar além da pandemia. Porque ainda que no início de 2021 haja uma vacina, e inclusive há poucas perspectivas de que isso aconteça, num prazo tão curto, nós vamos ter que lidar com outras coisas. Né? Nós vamos ter que lidar com outro padrão de economia, com uma outra perspectiva de economia, com uma outra organização mundial da economia. E isso
é uma perspectiva diferente. Mas nem tudo é notícia ruim. Porque também, dentro desse espaço de pandemia, se está reatando alguns laços. Vocês já pensaram, por exemplo, que talvez a coisa mais segura para todos nós, por exemplo, para nos mantermos alimentados, é adquirir produtos de pequenos empresários, dos empresários locais, dos pequenos produtores, que conseguem produzir de uma maneira mais controlada, com um rigor sanitário maior, com espaços de menos circulação. Isso tem a ver com uma perspectiva nova, de uma economia diferente, de um tipo de relação diferente. Né? Uma das coisas que me faz estar passando hoje 9 meses em casa com certa tranquilidade é que eu consegui estabelecer uma rede de fornecedores de comida que nos entregam aqui por WhatsApp, etc. Pessoas heróicas que estão se expondo também para manter os outros. E aí tem todas essas discussões de todos os setores que estão expostos a isso. A questão é que nós não podemos perder, né, em nome da nossa aflição, da nossa agonia de estar trancafiado em casa, de estar com os nossos limites estreitos, porque a gente não pode perder a perspectiva de ver o outro, de entender o esforço que alguns outros estão fazendo para nos manter, e o quanto é importante o esforço que nós fazemos de estar em casa para não contaminar outras pessoas, para minimizar esse estrago e chegar a um lugar de mais conforto, mais serenidade para todo mundo. Ou seja, a perspectiva que nós precisamos ter é necessariamente uma perspectiva estruturada em torno da ciência, estruturada em torno da amorosidade. E eu acho que isso aí é Kardec raiz. Né? Se a gente for buscar Kardec, é isso que ele diz. Ou seja, ele dizia lá em 1865, sigam o que dizem as autoridades de saúde. Tem um texto que é até escatológico, que ele diz que é para limpar a bunda direitinho, porque era uma das portas de entrada do cólera. Ele diz isso nesse texto da Revista Espírita, de novembro de 1865. Ou seja, porque era o que tinha que fazer. Era uma espécie de álcool gel daquela época. Né? E ele dizia, vamos lá, tem que tomar esses cuidados, tem que fazer isso. Nós precisamos preservar a nossa vida. Nós precisamos valorizar a nossa vida. Nós precisamos estar muito vivos e muito fortes para superar isso e construir uma outra perspectiva. Mas eu acho que essa outra perspectiva ela passa também por novas perspectivas de relacionamento com a divindade, né? Novas perspectivas de relacionamento com o que é divino. E esse é o exercício desse entendimento de um Deus que é parceiro, que não é um Deus que vem para nos punir. Né? É o entendimento radical de que nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para ir mais longe, para espiritualmente crescer. Né? A evolução espiritual ela não é outra coisa do que a evolução da consciência. O homem, nos seus primórdios, muito primórdios, quando a gente era lá pouco mais do que um unicelular, a gente era só instinto. E conforme a gente vai evoluindo, vai passando a ser Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens, o que a gente vai fazendo? A gente vai desenvolvendo a consciência. E às vezes a gente fala de pessoas que a gente admirou porque tinham posturas muito distintas, né? Essas pessoas que a gente costuma dizer que eram espíritos evoluídos, né? O que eram? Eram pessoas com a consciência altamente desenvolvida. Né? E o desenvolvimento da consciência é que nem desenvolvimento muscular. É uma coisa que a gente tem que exercitar. É um exercício da inteligência, um exercício do conhecimento. Né? O Sartre dizia que compreender é ir além de si mesmo, é modificar-se. Ou seja, ou a gente olha, entende, assume e transforma em atitude, ou a coisa vai ficar muito ruim. Né? Ou seja, o meu convite é que a gente pense a pandemia numa perspectiva solidária, né? Numa perspectiva de construção de um mundo que tenha outros parâmetros,
que se balize, no caso específico do combate à doença, pela ciência, pela informação, pela construção do conhecimento humano, mas que essas agruras, essas dificuldades que nós passamos, elas formem um lastro que nos permita pensar uma outra perspectiva de relacionamento das pessoas com as próprias pessoas. Que nos permitam cobrar, como indivíduos, por exemplo, uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária, onde a desigualdade não seja essa monstruosidade. E eu repito aquele dado que eu dei, nós temos um planeta onde 800 milhões de pessoas passam fome, segundo dados da FAO. E provavelmente, pelo estrago econômico da pandemia, esse número vai aumentar e esse abismo de desigualdade tende a aumentar se a gente não se movimentar no sentido de fazer com que ele se estreite. Aí é necessário o exercício de cada um, de pensar em cada um, ou seja, porque quando Kardec fala que os flagelos resultam da imprevidência do homem, a nossa imprevidência é também o nosso jeito de votar, a nossa maneira de pensar na sociedade, a nossa maneira de ver o mundo e se relacionar com ele, né? Eu não quero aqui ser o cara que vem estragar a segunda-feira de vocês com um monte de notícia ruim, ser um cara desagradável, porque eu não quero ser pessimista. Eu não quero ser pessimista. Eu acho que dessa pandemia pode emergir um mundo melhor. Pode. Não estou dizendo que vai, né? Essa escolha vai ter que ser feita pelos humanos, pelas pessoas, pelo nosso entendimento de cidadania, pelo nosso entendimento de participação, para dizer como é que a gente quer que seja. Participando de todos os processos que, mais do que nunca, são necessários. Ou seja, se existe uma coisa que o espiritismo não é conservador. Não cabe, não combina conservadorismo, o moralismo, o que divide com o espiritismo. O espiritismo, ele é por si agregador, porque ele tem em si a ideia, no seu embrião, ele tem a ideia de evolução. Evolução coletiva, evolução amorosa. Nós queremos que haja, de fato, uma transição planetária? Sim. Nós precisamos dar as mãos, começar a construir essa transição planetária, com solidariedade. E aí nós temos que buscar Kardec, nós temos que buscar o Evangelho, nós temos que buscar o ensinamento cristão raiz, né? Porque, em nome do cristianismo, tem muita gente fazendo bobagens e cometendo crimes, inclusive, e não é por aí, né? Nós precisamos buscar um evangelho de solidariedade, de humanidade, né? E entender que as divindades estão entre nós. Nós somos parte de Deus. Deus está em tudo. Deus está nas árvores, nas plantas, nos seres vivos, em todas as nossas manifestações de dor, de raiva, de amor, de alegria, de tristeza. Deus está presente em todas essas coisas, né? E está presente em todos os movimentos do mundo. Ou seja, se a gente pensa a pandemia também como um resultado dos processos de condução dos humanos, a gente também vê soluções para isso, né? Este é, entre aspas, um problema do espiritismo, porque o espiritismo ele não terceiriza a responsabilidade. Porque é sempre muito bom achar que eu vou ficar doente porque Deus quis. Eu infartei, eu fui castigado. Não, cara, o problema é que tu só comia carne gorda e não fazia exercício, e daí infarta. E aí não dá para botar a culpa em Deus. Entende? E nós não podemos achar que a seca, que horror, esse castigo que Deus está nos mandando. Não, gente, estão desmatando a Amazônia. E é por isso que não chove. É uma relação muito lógica. Não tem nada de místico nisso. Nós temos conglomerados urbanos completamente desorganizados e sem saneamento. E claro que qualquer vírus que cai ali com uma capacidade agressiva, como tem o coronavírus,
cai como uma bomba atômica. Isso tem a ver com desenvolvimento urbano. E desenvolvimento urbano não foi Deus que inventou. Fomos nós, foram os homens. A notícia boa é que se nós fizermos toda essa lambança, nós temos caminhos para desfazer. Né? Esse caminho é caminho de participação, de engajamento, de envolvimento, de assumir, cada um assumir as bandeiras que lhe fazem bem, que lhes dizem mais respeito e que podem lhes motivar e fazer as coisas acontecer. Como eu disse, eu não quero ser pessimista, eu não quero ser triste, né? Eu quero acreditar que, enquanto houver vida, existe perspectiva. Né? A vida é o que nós temos que trabalhar. Nós temos que valorizar a vida. Nós temos que afrontar, derrubar a ideia da necropolítica, da política que se constrói a partir da morte, que deixa que os mais fracos morram, que os mais velhos morram, que os mais pobres morram. Nós temos que querer que todos vivam e temos que fazer da nossa vida uma razão para que essa vida se multiplique em energia, em beleza, e que a gente possa, estendendo a mão, olhando para o outro, com solidariedade, com empatia, fazer um mundo melhor. E um mundo melhor é uma coisa que a gente constrói a partir do nosso quintal, a partir da nossa atitude, a partir do nosso apego à ideia do próprio mundo melhor. E o que nesse momento a gente pode fazer de mais extremo, de mais radical nessa perspectiva? Por incrível que pareça, é ficar em casa. Né? É ficar em casa, é evitar que esse vírus se propague. Né? E quando a gente está ali na rua, de alguma forma a gente está topando ser um veículo para o vírus ir passear e se abrigar em outras pessoas. Né? A gente deseja que nenhum de nós seja contaminado, né? E a melhor maneira de fazer isso é se cuidando, é seguindo as orientações que estão aí. Né? Isso tem a ver com tudo, tem a ver com religiosidade, tem a ver com uma postura de cidadania, tem a ver com uma postura política, tem a ver com uma postura de vida, uma postura de defesa da vida. Né? E não há nada mais cristão, não há nada mais espírita, não há nada mais profundo do que defender a vida. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Valeu? É isso aí. Gastão, foi maravilhoso a sua estreia aí com a gente. Espero que todos tenham gostado e que a gente possa dar sequência a esse trabalho, ter novos reencontros com você e com todos os participantes, que possam trazer mais participantes e que a gente consiga dar sequência ao nosso trabalho aí a cada semana, né, trazendo temas que auxiliem na construção da alma, né, na evolução de todo mundo. Agradeço a todos a participação. Gastão, muito obrigado por estrear aí o nosso veículo de comunicação do grupo Casa do Rio, né? E todos os colaboradores, pessoal da casa também que está participando, a todos os participantes das mais diversas regiões que eu pude observar aí que foram entrando, né? E mais uma vez, Gastão, muito obrigado pelas tuas palavras aí, pela tua palestra. Excelente. Tá? André, e diferente do que o padre dizia lá no final da missa, ele dizia, vão em paz? Não, fiquem em paz. Fiquem em paz, fiquem em casa, em paz, harmonia, muita luz, muita reflexão, pois esse é um momento para nós aproveitarmos e refletir sobre as nossas vidas. Esse é um momento para nós não pensar em culpa disso ou daquilo, não pensar em por que estamos vivendo tudo isso, mas para quê? O que podemos fazer para melhorar? O que nós queremos no mundo de amanhã, no novo conceito de normalidade?
O que nós podemos fazer para contribuir para esse novo conceito de normalidade que vem aí. Então não esperem as porteiras se abrirem para que nós possamos voltar a sair nas ruas e conviver com essa nova normalidade. Utilizem o tempo agora para refletir. Refletir em seus corações, refletir suas atitudes, refletir as suas vidas. O que você pode fazer melhor pelo amanhã. Mas eu acho que é isso. Gastão, muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado pela participação. Segunda que vem estaremos aí novamente com mais uma palestra. Eventualmente, Gastão vai estar presente novamente, né, como com certeza. E ao longo da semana nós já divulgaremos o próximo palestrante, mas será sempre no mesmo horário, com um novo link a cada semana para todos vocês. Gratidão a todos, uma boa noite. Obrigado.